Melhor TPC baseado em exame, né, ô Muzi? Que é o que a gente tá organizando. Como é que tá a sua falando nisso, Ju? Eu preciso fazer meu exame agora para te entregar, mas eu continuo fazendo TPC. Quanto você tá pesando aí, já? Pesando peso Hoje, corporal? é. 115. Ó, quanto tempo deu da internação? Deu 2 meses e 2 semanas agora. 2 meses e 2 semanas. Então, beleza. A gente tem 12... Não, tem... 14 semanas. 14 semanas. 12, 14 semanas. Quanto que foi o mínimo de peso que você bateu, você lembra? 9,8. Ó, bateu 9,8, tá com 115. Foram 17 quilos fazendo TPC porque você ficou doente internado com Covid. Sim. Né? O que te serviu de experiência isso que você está vivendo hoje? Porque você deve ter tido uma visão bem, né, daquilo que é o trabalho da gente fazendo TPC, daquilo que você ouvia os caras falarem ou então ouvia os caras fazerem. O que foi tua experiência até agora em relação à complexidade, eficiência, tudo isso? Na verdade, assim, é a primeira vez que eu tô ficando esse tempo sem o uso de esteroide. Eu nunca fiquei tanto tempo sem usar assim, esteroide desde os meus 20 anos de idade. Então, quando eu estava sem usar esteroide, eu mantinha uma dose semanal de 250 miligramas de testosterona. Sempre testosterona. Uhum. Que, aliás, é o hormônio que, para mim, é o que faz mais sentido para o homem. Não tem outra coisa. Então, qualquer pessoa que for usar hormônio, opte por testosterona, com certeza. Agora, com relação a desempenho, tá? Então, eu percebi que, como qualquer pessoa que usa esteroide você tem dores articulares. Uhum. Então eu senti muito isso, e agora mensurar o quanto de condicionamento eu perdi comparado ao uso dos esteroides não dá, porque como foi uma situação de enfermidade, eu realmente perdi totalmente o condicionamento, tanto do cardiorrespiratório quanto de força. Então eu perdi tudo. Você foi vítima de Covid, né? Então eu venho recuperando tudo. E assim, quem que eu uso como termômetro? O Renato, ou então algum outro parceiro de treino, e eu vejo o quanto que eu estou atrasado ainda com relação à força e resistência. Uhum. O Renato hoje ele tem pelo menos o dobro da minha resistência e força, no mínimo. Então eu não tenho condição hoje de fazer um supino com 60 quilos de cada lado, eu faço com 30, bem feito, é óbvio. Uhum. Mas eu faço 30 quilos de cada lado no supino, um agachamento eu consegui fazer com 3 discos, 4 movimentos. Caramba. E aí eu vou trabalhando em cima dessas cargas. Por exemplo, meu último treino de peito, eu cheguei em 3 anilhas daquela da Ivanco média de 25, das 75 libras, e eu conseguia fazer 6 movimentos. Porra. Então eu coloquei aquele peso e falei, tá, agora eu vou fazer 10 de 6. E de expectativa, você achou que ia ser mais difícil, mais fácil, que você não ia ter esses resultados que você ia? O que eu vejo mais fácil? A recuperação muscular. A recuperação muscular ela é mais fácil do que a recuperação da performance. Então eu vejo que os meus músculos voltaram e o jeito que eles voltaram não condiz a forma como eu estou treinando. O Eduardo tinha falado isso pra gente. E eu estou comprovando isso agora. Que eu não estou treinando bem o suficiente para apresentar o resultado que eu estou apresentando. Então você vê realmente que a interferência do que nós chamamos de memória muscular, ela é muito válida para quem está retornando, principalmente em pós-cirúrgico ou pós-doença. Uhum. E eu percebo isso, muito um pump que não condiz as cargas que eu utilizo, uma resposta fisiológica muito maior do que, na verdade, eu esperaria. Parece que eu estou usando hormônio. E o Júlio, ele acaba servindo de case para as pessoas, né? Então, o Júlio, ele está vivenciando o que, de repente, existe na dúvida de muitas pessoas na sua cabeça. Tá, um usuário de esteroide de uma vida inteira ou de anos, se ele acorda um dia e resolve deixar de ser um usuário de esteroide, eu não quero mais isso, não quero mais me furar, não quero usar mais esteroide, minhas ambições para físico mudaram, não quero mais ser um cara grande, a minha prioridade exclusivamente agora é saúde e qualidade de vida e manter a estética do meu físico nas proporções que o meu corpo é capaz de prover. Uhum. Primeira coisa, é o que você está fazendo com o Júlio. É ensinar novamente o eixo dele a trabalhar, porque o eixo dele era como um urso hibernado há muito tempo, não é? Muito.
Então Por não isso que basta a também- pessoa parar com o esteroide. Ela vai precisar entender que ela vai ter que ter um tratamento, porque ela é uma usuária crônica. O do Júlio tem uma complicação, né? O fato dele ter ficado internado por Covid, como uma das entradas do Covid é o receptor androgênico, teve que cortar a testo, mas no cold turkey, na grosseria, para ele poder não desenvolver a forma mais grave. E mesmo assim, você desenvolveu a forma grave e, que nem você diz, né? Peguei o ticket, só não entreguei na recepção. Exato. Né? E no caso dele, o que a gente... Que é basicamente a regra de todo TPC, né? Não é aquela coisa de começar com as medicações para reativar o eixo de uma forma abrupta numa dose alta. Você começa com a dose pequenininha, então toma depois em dias alternados, depois todo dia, depois 2, é sempre escalonando. Né? E a boa resposta que a gente tem é por causa desse cuidado, né? Porque o corpo ele tem uma queda brusca, né? E o corpo ele não entende as coisas como, por exemplo, níveis absolutos. Eu encontro o cara no consultório que tem testosterona de 340 e não tem sintoma nenhum. Não vou tratar, não vai fazer diferença. Esse cara ele vai ter Ele vive bem colateral. com isso. Exatamente. Ele treina bem, ele transa bem, ele tá bem humorado, Exato. ele é ativo. E aí eu pego, por exemplo, sujeito que usou esteroide, tem uma testosterona de 800 e tem sintoma de hipogonadismo. Cara, isso é muito foda para tratar, muito difícil. É como se fosse uma resistência androgênica. E nesses caras, o que é curioso observar? Que talvez o uso de drogas mais potentes tenham não só anulado que é a percepção da testosterona, mas tenham anulado também a capacidade anabólica que ela cuida. Então vamos supor, uma coisa é o cara que usa testosterona, outra coisa é o cara que já usou trembolona, por exemplo. Cara, depois da trembolona, bicho, parece que nada funciona. Então, o que você faz? Você tira tudo e esse assim, não tem nada escrito sobre isso. Né? Aí é a habilidade do profissional. Na minha habilidade, eu tiro toda a medicação, faço um TPC, ele passa um tempo muito difícil, que é ele ter que reaprender a fazer tudo sem droga. Vacas magras. O famoso crash. Ele tem que reaprender, porque tem crash, cara. Vai ter crash É impossível hormonal. Não tem como não ter. E quanto mais idade, mais E esse crash hormonal acaba fazendo com que a pessoa, o usuário muito longo de esteroide, Sim. ele acabe entrando até meio que numa depressão. Por quê? Sim. Porque ele se acha fraco, sexualmente ele já acha que ele não tem a mesma potência, Sim. ele perde a densidade, aquele pump já não é mais o mesmo, e aí o cara ele tem que estar decidido a não usar mais. A sensação de poder da testo. Do ponto de vista absurdo. sexual, o cara ele esquece uma coisa, ele desaprende, na verdade, uma coisa que é a receptividade sexual. Porque às vezes ele está com quantidades muito grandes de esteroide, então ele fica sexualmente estimulado o tempo inteiro. Tanto Certo. que muito cara faz bobagem, né, por causa disso. Mas o que acontece? Quando você tira a testo e você vai ajustar, ele confunde perda de libido com essa serenidade, que é você controlar o que é a sua resposta sexual. Mas é porque ele já viciou também na testo Estar alta. sempre... Então, exatamente. Ele é Ele viciado viciou em- estar sempre sexualmente estimulado. Hiperestimulado. Exatamente. E aí ele precisa entender que... E esse é o grande problema. O cara, quando ele se vê nessa situação, ele começa a desenvolver um tipo de disfunção erétil que não é por causa do hormônio, é por causa da sensação da falta da hiperestimulação. Então, como ele não está mais hiperestimulado, o que ele acha? Ele acha que ele está impotente. E aí ele cria um bloqueio, e quando ele vai com a mulher dele ou com uma mulher para a cama, ele não sente confiança o suficiente Para representar. E aí, tanto que é uma das coisas que... Eu tenho que perguntar, não tem como, cara. Eu sou médico do sujeito. Eu falei, então, mas... É com uma mulher que você já teve intimidade? Então, Paulo, quando é uma mulher que já tive intimidade, se acontece isso, a gente deita junto, dá um tempo, aí começa a brincar. Aí parece que fica tudo bem. Só que se é com uma mulher que ele não conhece, que ele vai ter a primeira vez, a estreia, aí o que acontece? Ele fala, Paulo, é um negócio assim... Eu deito do lado e começo a suar. Aí se a menina levantar e falar assim, então tá bom, então vambora, outro dia a gente faz. Cara, ele fala, eu não tenho coragem de ligar pra essa menina mais. Eu não quero ver essa menina nunca mais.
Exatamente. Ou seja, não é fisiológico. Porque, na verdade, o que acontece? Você tem uma adaptação àquilo que é o fora do normal. E o normal já não faz mais diferença para você. É aquela história do cara que... não faz sentido para ele, né? Exatamente. Do tipo, cara, Exatamente. eu era tarado o dia inteiro, eu só pensava nisso. Tá, mas humanamente isso não é comum. Exatamente. Só que Só você quando você tem estava 16 sendo anos. um super-humano porque você Exato. estava com uma texto de 2.500, 3.000, uma texto livre altíssima. Exatamente. Agora, você baixa a sua texto para vias normais, faz tantos anos que você é usuário de esteroide que você nem sabe como é que é Que ser você uma acha que pessoa o normal natural. é ser hiperestimulado. E aí você Isso- começa a bater em segurança. E Renato, isso da parte sexual é um problema porque o que vai acontecendo? A dose do esteroide, ela, nesse sentido, ela funciona como se fosse uma droga de abuso. Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E não tem um fim para essa resposta. Então o cara ele vai se afogando no colateral, não vai tendo mais o efeito desejado dele, né? Existe essa dessensibilização. Se ele tem um nível de aromatização mais alto, esse quadro piora. Aí você atende um cara que tem 5.000 de testosterona e tem disfunção erétil. E aí? O que você faz, cara? A única coisa que eu faço para ele explicar, ó, a gente vai ter que fazer uma dessensibilização. Ah, mas eu não quero. Então, bicho, você vai ter que viver assim. Porque não dá para ter isso. Né? Se você não tá vendo que você com 5.000 de testosterona tá alguma coisa errada a ponto de você não conseguir ter relação sexual, brother, o que eu tenho que te explicar? E mesmo assim, tem cara que teima que não quer largar. Eu sigo aquilo que o cara ele quer fazer. Você não quer? Eu conheço esse jeito, então desculpa, não posso te atender. Pode procurar outra pessoa. Não tem como, meu.